Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Estamos aqui no terceiro vídeo e aqui dando sequência, né, pessoal? A gente já tem falado aí pra vocês. Você que chegou por aqui, você que chegou nesse vídeo, seja bem-vindo, né? Mas nós temos aí o vídeo número 1 e o vídeo número 2. Este aqui é o terceiro vídeo. Que é a continuação do segundo, né? Continuação. O que eu tô querendo dizer é, gente, se você chegou nesse vídeo, é importante que você vá lá e assista o primeiro e o segundo vídeo, porque são vídeos sequenciados. Então, Isso. a gente tá pegando o gancho aí sempre do último vídeo. E a gente vai deixar os links, tanto do primeiro quanto do segundo, e também das nossas redes sociais, parceiros, aí na descrição. Você pode acessar não só esses conteúdos, né, essa série de 3 vídeos que culminará no quarto, né, que é onde nós trazemos resoluções e chaves para que você aplique e haja sim um resultado na sua vida de forma prática. Então vamos lá dar início à continuação do segundo vídeo para já fazer a ponte para o terceiro vídeo, porque é tudo conectado. Você que está chegando, compartilha aí essa live, compartilha esse vídeo. A gente está falando de autoconhecimento, como você se conhece para saber, né, aí qual o ritmo que sua vida está seguindo, entre o que é saudável, o que não é saudável. Viu, Fernanda? Eu tô vendo que você tá aí com a gente. Manda um aviãozinho, compartilha, convida a galera. Então, gente, recapitulando aqui rapidinho. No primeiro vídeo, então, a gente começou aí falando sobre pessoas que gostam de estar sozinhas ou rodeadas de pessoas, então só ou acompanhado. No segundo vídeo, então, a gente começou a falar aí sobre aquelas pessoas que nos criaram, os cuidadores, os pais, enfim, não sei quem foi que criou você, mas como era essa pessoa? Né? Era uma pessoa mais para fora, mais para dentro, aquela pessoa mais mandona, aquela pessoa mais enérgica, dava surra, sei lá, palavras às vezes pesadas, ou era aquela pessoa mais quieta, mais passiva, muitas vezes omissa, permissiva, negligente. Então, quer dizer, os extremos, a gente sempre vai falar isso, os extremos eles são... Eles nos causam danos, então os extremos eles não são bons. A gente vai buscar aí um meio termo, um lugar saudável, que é o equilíbrio. Isso aí. Então, esse último vídeo foi exatamente, né? Quais as vozes você ouviu aí durante a sua infância, a sua juventude? As vozes aí que te conduziram até a vida adulta. E agora, fazendo esse link para o terceiro vídeo, onde nós estamos, que vamos a sequência aí falando sobre as causas de tudo isso. Ok? Ok. E bater mais forte um pouquinho em cima desse comportamento, né? Porque no vídeo 2 nós ressaltamos muito características da pessoa que é mais expansiva, pessoa que às vezes até passa a medida, né? Não é um coordenador, um tutor, passa a ser um dono, um general, um autoritário, um mão de ferro. E isso causa muitos males. Da mesma forma, nós dissemos, tanto ou pior são os males causados por aqueles que não exercem diretamente uma influência através de comandos, né? Se o abusivo é ruim, aquele que excede, o que não dá nada também causa prejuízos, e nesse caso até maiores. E para isso nós podemos utilizar a explicação, né, de 2 psicólogas que estavam conversando dos prejuízos que a criança, né, o adolescente, tem ao não ter a direção de um tutor, né, um comando, um freio, um elogio, né? Quantos são os casos de crianças sem destino, né, sem direção, que olha para o lado e olha para o outro e não sabe muito bem quem elas são, né? O que eu vou fazer? Eu estava falando agora nos bastidores com a Fabiane, crianças que ficam no vácuo, elas, poxa, para onde eu vou? Elas não têm em meio a uma roda de conversa, em um trabalho de classe, por exemplo, elas não têm uma palavra, não têm uma sugestão, não sabem o que dizer, elas ficam meio perdidas, indecisas. Né? Se por outro lado tem aquela pessoa que você fala assim, essa é um líder nato, a gente vai procurar entender aqui
Porque é importante, né? A gente já falou dos males, falta de direção, falta de autoafirmação, aquela pessoa que fica meio no vácuo, nunca tem algo para oferecer porque se torna uma pessoa insegura e geralmente pessoas que nunca estão satisfeitas, sempre acham que tem que fazer sempre mais, pessoas maravilhosas com capacidades assim excepcionais e pelo fato da insegurança existir de forma tão grande, o que é que elas fazem? Elas preferem guardar conteúdos que muitas vezes poderiam contribuir e até trazer a solução para tal problema ou situação, mas ele se resguarda porque ele tem dúvida, ela tem dúvida se vai ser aceito ou não. E eu acho muito legal um vídeo de uma menina, né, uma criança americana, ela muito bebezinha, no máximo 5 aninhos, assim, 4, 5 aninhos, bebezinha porque uma criancinha. E o pai, né, depois disso eu comecei a fazer isso com a minha filha também menor, que tem 6 anos, a Sofia, colocá-la em frente ao espelho. E esse vídeo é muito lindo, procurei pela internet, que ele deve estar ainda por aí, no YouTube ou em qualquer outra rede social. E o pai dá palavras de ordem. E o engraçado que mesmo sem o pai falar, aquela menina já dizia, ela já repetia: eu sou linda, eu sou boa. E além do pai ensinar quem era ela, né, dando direção, ela também podia reafirmar isso sozinha, passando confiança, passando para adultos, né? Quantos de nós, vamos lá as perguntas, quantos de vocês que estão assistindo, né? Mulheres, homens formados, que ainda sentem tantas dúvidas na hora de uma escolha de trabalho, na questão dos relacionamentos. Estava lembrando hoje de uma frase de uma atriz muito famosa, aquela filha do Fábio Júnior. Ela falou algo para mim que me chamou muita atenção. E é só um parênteses aqui, a gente volta para a motivação dessa criança ou a falta de motivação. Ela disse assim: todos os meus relacionamentos foram tóxicos. E aí minha luz acendeu. Né? Pessoas como a Gretchen, galera, eu não tô aí pra dizer que tá certo ou tá errado a pessoa casar 5, 6, 7 vezes, 10. Mas a verdade é que eu não vou, como observador, deixar de notar algumas coisas as quais eu sei por estudar, por pesquisar, por vivência, que elas procedem, né, na verdade são frutos de um comportamento que foi exercido, né, sobre alguém, sobre uma criança, sobre um cônjuge, uma namorada, um noivo, um neto, independente do nível de parentesco, o que essas pessoas exercem falando, né, ou deixando de falar, vai habitar, vai residir e até mesmo coordenar durante muito tempo a vida do indivíduo, do que foi cuidado. Então ela disse isso, Cléo Pires, né? Cléo Pires. Cléo Pires. Ela disse: todos os meus relacionamentos foram tóxicos. E aí eu pensei: todos? Aí eu pensei na palavra projeção. Eu não conheço o Fábio Júnior, eu amo as canções dele. Mas é provável, né, que essa compreensão, essa visão de todos os relacionamentos, não estou tirando a razão dela de maneira alguma. Provavelmente ela teve essa percepção, alguns realmente eram tóxicos, né, os relacionamentos abusivos. Mas será que ela não criou uma expectativa? É bem provável que sim. Uma expectativa baseada no próprio Fábio Júnior. Será que ele foi um pai presente? Será que foi um pai grude, né? Protetor, amoroso? A gente tem que investigar essas coisas em nós, em cada um de nós, para chegarmos a um denominador comum. Um modelo de homem ele foi. Né? Talvez o cara era tão top na visão dela, né, ou não, que todos os outros que ela tentou se aproximar inconscientemente. Isso não acontece, gente,
por favor, não vai pegar uma lupa, qualquer tipo de, de instrumento aí, ou alguma ferramenta que você vai querer criar, inventar agora e querer, não, é isso por causa daquilo. Isso tem que ser analisado cada caso com muita cautela, usando técnicas de profissionais que pesquisam, estudam a área. Então, mas essa frase, todos os relacionamentos foram tóxicos, ela acende uma luz aqui para nós, não é isso? E aí, né, tem a Gretchen, tem tantas outras pessoas que tiveram vários relacionamentos. Como eu disse, não sou contra, não estou aqui para julgar nada. Mas a minha preocupação, minha função aqui é elucidar o que ocorreu na mente de uma criança ao perceber tais comportamentos. Em uma sociedade, né, pelo menos na maioria conservadora, que diz que o relacionamento é entre um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. Não é isso mesmo que a gente vê? Às vezes não tem um pai e uma mãe, mas tem uma figura. É uma criança que viu 6, 7 pessoas passando na casa dela. O que é que foi passado ali? Qual estrutura, qual modelo ela absorveu? A estrutura familiar, né? É, estrutura familiar. Então estou falando de protocolos, de critérios, de algo estabelecido pela sociedade que a gente vive, a sociedade vigente, né? E para não criar polêmicas, mas vamos voltar para o assunto que é uma pessoa que não exerce, segundo as psicólogas, né, comando, não dá limite, ela vai trazer danos, prejuízos incontáveis, imensuráveis à cabecinha dessa criança, à cabecinha dessa pessoa que está sendo cuidada, né? Pessoas inseguras, pessoas insatisfeitas, pessoas às vezes com um vácuo, com um vazio existencial que ela vai procurar em todos os lugares. Porque note, isso é muito importante, a gente não pode pular para o comportamento, né, como seria inconsequente da nossa parte, nesse terceiro vídeo que vai vir aí, né, que estamos passando para ele, seria inconsequente não pontuar essa questão dos danos. Aí você vai perguntar, mas poxa, meu pai fez o melhor, minha mãe fez o melhor, ele é quietinho, eu respeito meu pai. Não, ninguém tira o mérito. Estamos longe disso aqui, desse desejo que você julgue e culpe o seu pai, a sua mãe, ou aquele ou aquela que cuidou de você. A gente quer te ajudar dizendo assim, sabe por que você não consegue firmar, ter um norte, olhar para aquele ponto e determinar, eu vou fazer. Você muitas vezes é insegura em dizer, eu sei quem eu sou, eu posso fazer isso, eu quero aquilo. Na série que nós estávamos assistindo ontem, que foi o capítulo anterior, antes de ontem, como é que é isso aqui? Recapitulando aqui, naquela série que nós assistimos ontem, a menina falou, né, para os dois meninos, eu gostaria de namorar com vocês dois. Eu tenho que escolher um dos dois. Talvez alguém dê até um pulo, né? E outros podem ter falado, é assim que eu penso. Também tenho o direito de namorar com dois. Valores, né? Claro que você decide o que você quer para a sua vida. E falando sobre vazio existencial, a gente tem muito conteúdo sobre isso. Eu, por sinal, escrevi até um livro chamado A Lei do Buraco Negro, né? Falaram do buraco negro há cerca de um século atrás e eu fiz um paralelo entre o vazio existencial, porque muitas pessoas sofrem desse vazio, mas elas não sabem apontar a causa e praticamente impossível apontar a causa sozinha, né? Mas com acompanhamento, hoje eu acredito que se nós criarmos um ponto de contato, no meu livro eu vou falar muito sobre isso, né? Eu estou editando alguns livros, mas esse aí para mim é muito especial, é algo assim muito importante, que nesse livro eu vou deixar claro o que é necessário para que você, né, possa ter um ponto de contato quando ser acessado por um profissional, poder falar, olha, é aqui que dói, é aqui que eu sinto esse vazio, é por causa disso, por causa daquilo. Esse assunto do buraco negro, do vazio existencial,
Eu não gastaria menos de umas 30 lives. Seria aí uma série de 30 lives pra gente falar sobre isso. Já falando um pouco das causas, né? É, Não do que rola, né? Com as consequências, né? Daquele tipo de criação. e isso, o buraco negro, que eu tô dentro desse contexto, nós estamos aqui, esse buraco negro, esse vazio existencial, é exatamente um dos terríveis danos causados pela proteção excessiva ou pela inércia excessiva, pela falta de tino, falta de direção, de falar assim, não vai, chega, tá na hora de dormir, não vai sair para esse lugar. Direção, né? Limite. É o limite. Então, se você até hoje achou que você é um permissivo, uma pessoa legal, né? Eles costumam até dar nome, né? Liberal, né? Aí eu sou liberal com os meus filhos. Os pais que são muito amigos. E aí vem a pergunta, dos por quê? filhos. Por que você é tão liberal? Vamos pensar assim, como foram seus pais com você? O que é que pode ter acontecido? Ou pais liberais demais, se você for uma pessoa extrovertida, então já que eles foram liberais, eu estou reproduzindo aquilo que os meus pais me deram para os meus filhos. Então os netos dos meus pais têm agora réplicas. É isso mesmo que você ouviu. Os meus filhos serão réplicas dos meus pais. Os avós reproduziram, empregaram em mim, me usaram como um canal, um veículo. Olha que coisa, uma impressora de cópias. Então eu não gero mais a minha imagem e semelhança, eu não gero meu filho, eu gero meus pais. Que coisa louca, ó. Quando eu me relaciono com a minha esposa e não trato essas questões internas, né? Eu não procuro um psicanalista, um psicólogo, tantas outras pessoas maravilhosas. Sabe o que vai acontecer? Eu estou fadado a gerar cópias dos meus tutores. Fala aí. Vamos falar sobre isso que está interessante, eu gostei disso. A gente é muito espontâneo, a gente não tem pauta, a gente vai dentro dessa linha aí. Que também está ligado aí a essa questão dos extremos. Então, quando a gente percebe que o tipo de comportamento que aquela pessoa leva, independente de quem seja, é um comportamento disfuncional, a gente vai buscar ali onde que está aquela ponta, né, o fio da meada, o que está ali embaixo da ponta do iceberg, para poder verificar se aquela pessoa, em qual extremo, para qual extremo ela foi. Então esse extremo aí da permissividade excessiva, e o extremo também daquele que é muito incisivo, que é o que parte para a briga, para a surra, para as palavras agressivas, enfim. Então, assim, são questões que praticamente todos nós passamos e hoje até é mais fácil, né? As pessoas cada vez buscam mais a questão do autoconhecimento para se conhecerem, para crescerem, para amadurecerem. Em todas as áreas, não é só em relacionamentos familiares, nas profissões, né? Quer ser bem sucedido nos negócios, nas amizades, né? Em tantas áreas da vida, na área social, que o indivíduo ele precisa, porque na verdade é como um tipo de planta que abriga um parasita em cima dela. Ele pensa que está vivendo, mas na verdade ele está alimentando algo que não é ele, né? No caso, esse parasita, essa patologia, ele vive ali sugando. Olha que imagem eu estou tendo legal, que insight agora. Um parasita sugando a energia da árvore. O que é que acontece com a árvore? Isso é uma imagem que me incomoda, e como eu ando pelas vegetações aí, eu gosto de floresta, hoje mesmo eu fiz isso com as minhas crianças e com a minha esposa, ela vai definhando até secar totalmente. E a parasita vai morrer também, porque ela não tem mais um hospedeiro. E o parasita só tem essa função, se alimentar da vida alheia. E nós não queremos que esse parasita, essa patologia, viva sugando a sua energia, se passando por você, né? Você anda com esse troço aí, esse peso nas costas,
ai, como se nunca soubesse para onde está indo, o que vai fazer, uma incerteza constante. E é nesse ponto que eu quero bater o martelo aí. E eu quero fazer tipo um ping-pong, né? Eu quero falar um pouco sobre agora os efeitos colaterais. Eu quero já falar do produto final, quando a pessoa ela passa a replicar comportamentos. E aqui eu vou deixar claro, geralmente o extrovertido, eu vou repetir isso muito aqui, ele tenderá, ele terá uma tendência em fazer o mesmo que foi feito com ele. Se for um violento, ele será violento. Se abraçaram ele muito, é bem provável que ele não queira abraçar. Meu Deus, isso é muito forte. Se não abraçaram, você conhece? Eu vou fazer perguntas que é melhor. Você conhece alguém, ou você é essa pessoa que ama abraçar todo mundo? Abraça, e quando abraça, aquele abraço gostoso, né? De Carinhoso, urso, né? abraço De urso. E ninguém, né? Eu conheci várias pessoas e conheço ainda uma menina em especial, 14, 15 anos. Quando ela me abraçava, parecia que ela ia quebrar minha coluna. Eu tenho um corpo grande, né? Quase 100 quilos. E ai, tá doendo. Mas na mente dela, certamente, ela estava fazendo algo bom. Né? Porque alguém certamente abraça ela assim. Ou, se ela for um outro tipo de pessoa, tiver um outro temperamento, ela gostaria que alguém abraçasse. Ela nunca foi abraçada. Por quem deveria abraçar? Então aqui vamos tratar de limites. Vamos, se é que eu posso dizer, né? Pelo menos não de limite, porque o quantitativo é muito relativo aqui. É a quantidade de afeto, de não e de sim. Há que se buscar um equilíbrio. Há que se buscar uma medida, tateando. Ninguém tem fórmula perfeita, né? Não. Nós temos filhos, eles certamente terão os seus conflitos, mas aqui é buscar minimizar ao máximo, né, essas disfunções, essas crises patológicas aí. E o que a gente pode mais dizer sobre... Eu falei do abraço, né? A gente falou do estar sempre junto. Eu cheguei chegando, falei, né? Yeah! Ninguém fala, só você Às vezes a fala. pessoa que fala muito, né? Não dá espaço pro outro falar. E ela não tem a consciência que tá falando muito. Porque ela tá tão acostumada a ouvir a voz dela que já se tornou natural. E quando ela não ouve a voz dela, sabe o que acontece? Ela deve sentir algum incômodo. Outro tipo, fala aí do outro comportamento. A gente tem aí também um introvertido, né? Que vai pro cantinho dele e fica lá querendo ficar um pouco invisível. Isso é massa. Falei que tem uma história sobre o introvertido muito boa. É aquele tipo que chega nos lugares e acredita que tá todo mundo vendo ele, né? E aquela pessoa mais envergonhada, mais quieta, mais calada e tá sempre ali no canto. Eu gosto de ficar na minha. Então aí a gente traz essa questão, né, para vocês que estão assistindo, para todos nós, quem somos, né, pessoa, você no caso que está nos vendo, né, como é que você se vê, como é que você se enxerga diante disso que a gente está falando aqui, né, pessoas inseguras, pessoas que têm medo de arriscar, pessoas carentes emocionalmente, Vitimistas. Né? Pessoas vitimistas. Sempre encontram a razão para dizer assim, não é culpa minha não. Se esconde atrás das qualidades, elas tendem a se esconder atrás das qualidades, não, como é que fala? Assumir os erros. Tá sempre certo, né? Sempre certo. Por quê? A insegurança. Insegurança faz com que a gente crie uma armadura onde a gente está sempre certo. Para o quê? Para não receber o julgo. Assim como nós não recebemos a afirmação, né, a convicção que nós somos, que nós podemos, que nós temos a capacidade, nós vamos perdurar enquanto não alcançarmos esse nível de autoconhecimento nesse erro.
Vamos perdurar no erro, vamos continuar neste erro, que é não admitir, porque é ruim estar frágil, é ruim estar desnudo, é ruim que as pessoas vejam que eu falho, então eu me armo. Eu me armo e eu nunca aceito a opinião dos outros. E há muitas pessoas que se afastam numa ilusão que estão sozinhas, que querem ficar. Quando na verdade, e aqui eu vou trazer, para não ficar no vácuo, você fala assim, não, isso é relativo, não concordo muito não. Você pode não concordar com nada disso, mas pelo menos você está aí me ouvindo, está ouvindo a Fabiane, e vai fazer suas comparações. E eu vou citar o comportamento de 2 gêmeos que nós tivemos acesso. Você lembra deles? Uhum. E ao cabo de um tempo, né, com o passar do tempo, eu comecei a observar aquelas crianças, filhos de um amigo nosso, que um ficava muito próximo, geralmente no colo do pai, brincando com a gente ali, e sempre presente. Sendo gêmeos, é inevitável, né, você perceber que o outro não estava presente. A outra criança, todas as vezes que o pai estava conversando, ela se ausentava. Ela ia para distante. Você pode até continuar essa história, se você lembrar aí. Para mim é tranquilo. O menininho ficava tipo assim, em um outro cômodo da casa, e esse pequeno e o outro ficava ali junto com a gente, brincando e conversando. E eu pensei assim, eu vou fazer um teste. Dado o momento, eu parei a conversa e perguntei à criança que estava próxima de nós o que é que nós estávamos conversando. E ela falou ali fragmentadamente algumas palavras do teor da conversa. Era uma criança, não vou exigir muito, né? Mas eu percebi que ela estava perdida. Que a criança, ela não estava, apesar de presente, ela não estava com atenção no que nós estávamos conversando. Ao passo que, ao perguntar à criança que estava no quarto, né, no outro cômodo, vocês se espantem, pasmem, ela tinha muita precisão nas palavras dentro do contexto que nós estávamos conversando. O pai delas, né, dos 2 meninos e eu. Então daí me acendeu uma luz. Epa, o que está distante está mais próximo do que o que está aqui perto mesmo. Então eu entendo que muitas vezes nós nos afastamos, mas não nos afastamos de corpo, alma e coração, né? A gente se afasta e tem o porquê. Tem porquê. Esse é o ponto aqui. Eu vou inverter a situação agora. Eu não vou falar do extravagante, extrovertido. Eu vou falar mais dessas pessoas que até têm dificuldade, né, de encontrar uma solução, de se abrir. Então é bom que a gente elucide essas partes, esses comportamentos, falar assim. Eu vou deixar você começar a falar sobre isso agora. Eu vou ficar quietinho, vou me segurar aqui e na medida que eu achar necessário eu vou interagindo com ela. Mas as pessoas têm, algumas, a maioria ainda tem, nós temos esse conhecimento que não é bem assim, a ilusão, a impressão que quando ela se afasta ela quer ficar só. Me deixa aqui. E vamos provar agora que não é bem assim? Juntos? Vamos mostrar para os nossos queridos seguidores, telespectadores, quem está assistindo o nosso conteúdo caiu aqui de paraquedas. Vamos mostrar na prática. E aí, o mundo ele é gerido por perguntas. Eu vou fazer uma pergunta. Algumas perguntas. Você, ao se afastar, procurar um recanto, você consegue ficar totalmente sem nada, sem ninguém na mente? Quando você se afasta, vai lá pro seu a sós com você mesmo, né? Tá você com você mesmo ou você levou alguém junto? O indivíduo tá lá na sua mente buzinando, pensamentos, aquela pessoa falando, você tá daquele tipo jururu, como diz lá no Nordeste. Ele vai ver, o meu pai não fez isso. Aqui é um tom de brincadeira para descontrair, mas eu sei que isso é muito sério.
né? Pessoas que ficam amargas, com fel estourado lá dentro, e elas respirando vingança. Mas o relato delas para todos que estão de fora Preciso ficar sozinho, né? eu tô com vontade, tô afim, não encham minha paciência. E elas vão para longe. Fala aí, Vá, sobre isso. Fala lá para nós, que eu quero ouvir muito agora. Gente, ó. Sim, tem essas pessoas que acreditam ter essa necessidade de estar sozinho, mas na verdade quando estão, né, a cabeça fica ali pensando no seu contexto de vida, pensando em outras pessoas, pensando em outras falas, em outros discursos que já aconteceram, né, são muito voltadas ali para dentro, né, que é realmente ficar navegando nos seus próprios pensamentos. E o que não seria saudável, né? O estar sozinho, aquele sozinho onde você tem paz, onde você tem felicidade, Muito bom. onde você tá ali, você contempla o seu momento, você tá em paz, você tá feliz, você não sente que tá agredindo ninguém por estar ali no seu momento, ou também não é nenhuma vingança. Essa é a diferença, né? Então, o estar sozinho, mas estar com a cabeça fervulhando ali de pensamentos nocivos, negativos, ou estar ali com alguém junto com você porque você levou no seu coração, na sua mente, isso daí é o que não é considerado saudável. Então a gente traz esse balanço aqui, né, em todos esses âmbitos aí de comportamento, para você pensar, para você se analisar, né? Se eu me encaixo nessa pessoa que gosta de estar sozinho, como é que eu fico sozinho? Como é esse estar sozinho meu? Que é aquilo que eu falei também, estar só e a solitude, né? Então é diferente estar só e me sentindo ali tristemente sozinho, ou estar só porque está comigo mesmo. É um momento de paz, é um momento de alegria, é um momento onde eu fico bem, onde eu estou bem. Então, assim, a gente começou aqui esse vídeo começamos falando sobre o que é que toda essa nossa vivência lá de trás, que a gente traz aí dos familiares, dos pais, dos cuidadores, o que causa na gente, o que é que isso causa na gente. E uma coisa que eu também falei no outro vídeo, que a gente trouxe esse link pra cá, foi acerca do limite, né? Então aí, o que a falta desse limite pode causar, né, nas pessoas, nas crianças. Então eu falei da criança que sente que é abandonada quando não tem limite, falta de proteção, né? E a criança que quando o limite é exercido, né, de uma forma equilibrada, ela sente que ela tem segurança, ela sente que ela gera uma autoconfiança, né? Então aquela criança que ela acredita que ela pode fazer, ela acredita que ela pode tomar decisões, ela não é insegura, porque foi forjado dentro dela, né, essa questão aí do limite. Então, para você se analisar, né, você é essa pessoa que às vezes quer estar sozinho, né, foge aí pro seu canto, porque no fundo, né, essa pessoa insegura, no fundo é essa pessoa que é indecisa, que tem medo de encarar a vida, que às vezes é vitimista, que põe a culpa nos outros, que nunca encontra em si mesmo respostas, o vazio existencial, né? Aquela pessoa que está sempre atrás de preencher algo dentro dela, nunca está satisfeita. Isso aí daria pano para manga. Né? Então, assim, são essas questões que tanto nos afligem e afligem a sociedade nos dias atuais. Essas questões aí de como enxergar a si mesmo. E o pior disso tudo é quando as pessoas passam a ancorar suas necessidades em terceiros, em outros. E aí busca no parceiro, busca na esposa, no marido,
no filho, na mãe, no pai, querendo eternamente que a mãe e o pai saciem, né, a sua própria necessidade de se enxergar como ser humano. Então aí traz essa carga em cima de outras pessoas, essa carga, né? Estamos com quantos minutos? 35. Ok, vamos lá. Nós precisamos encontrar a partir de agora soluções, né? Você que ficou até essa parte do vídeo, já entramos no terceiro vídeo, né? Transicionamos do segundo para o terceiro e entramos nas causas, né? O meu pai deixou de exercer, o meu cuidador, a cuidadora, sem juízo, sem julgar, tá? Nós não estamos aqui para isso. E aconteceu que eu me tornei quem eu sou hoje. Pronto. Muito bem, parabéns para vocês dois, Fabiane, Bira. Uau, vocês merecem o Oscar. Descobriu a roda. Agora eu estou mais ainda perdido aqui. E agora o que fazer? E aí, há o que ser feito. Existem sim soluções, existem práticas, ferramentas, exercícios, dinâmicas que farão, claro que com seu consentimento, de uma forma muito carinhosa, de uma forma cautelosa, né, com todo o preparo, né, chegaremos a um ponto juntos onde você vai falar assim, cara, hoje eu me sinto melhor, mais segura. Hoje eu já não tenho medo, né, porque eu estava com algo aqui para falar. Pessoas que têm medo de serem julgadas, por isso elas não se arriscam. Ou pessoas que querem fazer tudo e não aceitam a crítica, porque elas não entendem. Tem a questão do abraço, tem a questão que a pessoa diz que não gosta tanto de abraço, meus pais não me ensinaram com abraço, o outro fala assim, eu gosto muito de abraçar. Esses dois, do abraço e do não gosto de abraçar, é apenas a pontinha do iceberg. E ainda tem um terceiro nível, né, que a gente está falando, que esse segundo seria você com você mesmo, né, o que é que você trouxe, o que é que você faz você com você mesmo. O terceiro seria o que é que você passa disso tudo, que você vai passar pra frente, né? A gente até tocou lá atrás que a menina, né, no outro vídeo, a criancinha estava batendo na boneca, né? Passou o comportamento do avô para pobre da boneca. Então a gente que tem filho, né, o que é que a gente está passando para os nossos filhos? Isso. A insegurança, esse raciocínio que eu tô aqui, ó, é algo... Ainda bem que a gente pensa diferente e nós agregamos um ao outro e nós trazemos esse todo para vocês, né? Ainda de forma ainda muito fragmentada, né? São os primeiros vídeos que nós vamos liberar, mas quantas pessoas se sentem dono da vez, né? O bam, se armam fortes, falam gritando. Na verdade são pessoas totalmente inseguras. Pessoas que se você conduzir de forma sábia, você vai perceber que ali tem uma menina, um menino que sofreu abusos, diversos tipos de abusos, não falo só físico, muitas vezes um dos piores abusos que é o intelectual, pressões, bullying, né? Na escola, sofreu tanto, né? Tem criança hoje, por que o bullying está tão na moda, é algo tão falado? Porque a nossa geração tá sem limites, porque a minha geração de 40 para trás, são pessoas que ouviram não, né? Muitos de nós ouvimos não dos pais, dos avós, então esse negócio de bullying para mim até uma palavra um pouco sem nexo, eu não entendo muito isso, porque, como você falou, né, se tinha os abusos e os exageros, se você apanhar na rua, você apanha em casa também. Mas o menino se posicionava, né? Tem um lado ruim, é um extremo. Mas o cara fala, não vou apanhar não. Ô, seu isso, seu bosta. Não, eu não sou não. Como aquela criança que eu estava citando, eu sou uma princesa, eu sou um príncipe. Fizeram uma pergunta numa sala de aula para muitas crianças, o professor, isso no Brasil. Fulano, Betano, tal, o que vocês vão ser quando crescer? E um menininho, né, levantou e falou, eu vou ser o presidente do Brasil.
as outras crianças, E o professor ficou meio espantado, né? Porque geralmente é você jogador de futebol, eu vou fazer N coisas, bombeiro, policial. Médico, bombeiro. Falei de jogador de futebol e eu fico imaginando, cara, quantos jogadores de futebol poderiam ser como Pelé se ouvisse esse conteúdo aqui e fossem para o quarto vídeo, onde nós vamos trazer ferramentas. Aqui eu vou, nesse final, né, nós vamos trazer algumas chaves, pelo menos as portas, mostrar a fechadura, falar assim, olha, por aqui que você precisa para diagnosticar de forma melhor. Vou dar alguns conselhos agora, onde as pessoas vão começar a pontuar. Vamos colocar aqui essas debilidades, esses comportamentos, né? Seja o inseguro, seja aquele que aparentemente é seguro, seja aquele que passa muito afeto, ou seja, é um exame, é um autoexame. Eu quero deixar agora nesse vídeo aqui, nesse finalzinho do vídeo 3, nós vamos falar de ferramentas, tá bom? E eu vou começar falando sobre você que é extrovertido, você que é expansivo. Eu queria que você fizesse um teste a partir de agora. Sabe, nessas reuniões que estão voltando aí, pós-pandêmica, né, de família, tenta aderir. Eu sei que vai ser difícil. Logo agora, né, que abriu a porteira, mas tenta aderir a uma postura diferente. Fica mais na sua, sem ser o centro da atenção. Né? Eu vou começar, não vou te dar tudo. E eu queria que você fizesse algumas anotações. Faça uma introspecção. Vai ser algo diferente. Você vai conseguir ter uma visão panorâmica maior. Você vai conseguir observar muitas coisas que antes você não via. Porque você estava no olho do furacão. Então eu quero que você tenha até, se possível, aí no celular, né, no seu smartphone, um bloquinho de notas, a gente gosta de escrever ainda, né? Escreve como você se comportou. Ou também eu gostaria que você, além de escrever como você se sentiu, eu quero que você ponha no caderno, no seu celular, um bloco de notas aí, como você acha que as pessoas te viram. Eu falo como você acha, tá? Porque a verdadeira, a real percepção de como as pessoas nos veem, isso é muito complexo. E você também que é quietinho, ao invés de se retirar, faça o caminho contrário. Se envolva mais. Converse, dê pitaco. Eu não consigo, é o meu jeito. Sai dessa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, você não é Gabriela. Você é você. Você não é seu avô, você não é seu pai. E o que nós queremos aqui é que daqui a um tempo você possa parar e dizer, cara, agora eu sei quem sou. Agora eu sei quem eu quero ser. Agora eu sei o que eu quero fazer. Agora eu sei para onde vou. É a grande questão da humanidade. De onde viemos. Né? Eu nem toquei nesse âmbito da existência, né? Do evolucionismo, do criacionismo, não sei qual a corrente que você acredita. Mas eu estou falando num âmbito muito superficial que já dá dor de cabeça a muita gente aí. Não é verdade? Então, quer saber para onde você vai? Sem o parasita, né? Sem a síndrome, sem as patologias. Quer realmente ter uma escolha? Quer evitar, coisa linda, você que é pai e mãe, que aquilo que você não gosta e sabe que persiste aí no seu comportamento, algo que você sabe, cara, eu luto contra isso. Você quer dar um fim nisso? Você quer que seus filhos não repliquem isso? Então, nós vamos te dar nesse quarto vídeo. E aqui eu gostaria que você complementasse, se desejar, e deixasse algum contato, né? Deixar marcado para quem quer se inscrever, para quem quer participar desse intensivo.
Assim, eu me identifiquei com muitas partes, eu sou essa pessoa introvertida, eu sou essa pessoa oba-oba, que todo mundo pensa que eu sou feliz, mas quando eu chego, só Deus, só o travesseiro sabe o quanto eu sofro. Eu não aceito crítica, eu não aceito opinião de ninguém. Eu sou aquela pessoa, sou agressivo, eu xingo, eu bato. Eu tô fazendo com meu filho o mesmo que o meu pai fazia comigo, minha mãe, meu tio, né? E eu não consigo me livrar desse comportamento e eu sofro muito com isso. Para essas pessoas que a gente está falando, que querem mudar, mas não tem aonde se apegar. Né? Estão replicando, e vou lhe falar. Não sabe como, né? Eu vou falar para vocês. Após esse curso, após essa conversa, né? Você vai se sentir tão bem que até aqueles que te causaram algum dano, seja aquelas pessoas que deveriam ter cuidado de você, o pai, a mãe, né? Pessoas que foram abusivas ou pessoas que cometeram o abuso inverso, que é negligentes. Você vai ver essas pessoas não mais com esses olhos que você vê hoje, não com mágoa, né? Eu não consigo perdoar minha mãe. Quantos filhos dizem dessas isso? Pessoas, né? Vocês vão olhar e dizer assim, cara, eu te dou essa certeza. Eu e essas pessoas, elas eram tão vítimas quanto eu. Não é isso mesmo? É, isso mesmo. Eu posso aqui complementar e encerrar essa parte aqui desse vídeo dizendo uma frase que é também muito conhecida: não dá para viver e experimentar coisas novas fazendo as mesmas coisas. Então, não dá para você viver coisas novas na sua vida, coisas diferentes, se você continuar fazendo as mesmas coisas. Isso é óbvio, né? Acho que essa frase é de Einstein, se eu não me engano. E é uma frase assim muito verdadeira. E eu sei que para quem às vezes ouve pode se questionar, pode dizer assim, não, mas a gente às vezes até desconfia que tem algum comportamento que deveria ser diferente, mas e aí como é que a gente consegue mudar isso se está tão enraizado, se faz parte de mim há tanto tempo? Como mudar, né? Como mudar? Eis aí a questão. Porque se fosse fácil, a gente dava ali um start e faria essa mudança. Autoanálise, todo mundo mudaria, né? A gente sabe que não é assim tão fácil, mas é possível, né? É possível. Existe um trabalho por trás disso para que se torne possível, né? A gente, aí com os conhecimentos que a gente tem, nós sabemos que a nossa mente, nosso cérebro, digamos assim, nosso jeito de funcionar, muitas vezes ele não quer viver nenhuma mudança porque isso dá trabalho, sim. Isso exige que a gente queira muito viver essa mudança. Inclusive também algo importante que a gente tem que falar aqui, só vive uma mudança verdadeira quem deseja mesmo essa mudança, quem deseja lá de dentro, quando parte de você mesmo, viver essa mudança. Sim, então sim. a tomada de decisão. Então aqui a tomada de decisão é mais importante, né, do que simplesmente aí você querer e falar assim, eu quero, mas eu não consigo. Tá bem, não consegue, mas e aí, tomou a decisão? Isso é o ponto de partida. Porque o que nós construímos aqui não é uma coisa assim aleatória, dando tiro no escuro. Nós usamos a ciência, nós construímos um caminho. Você que caiu no terceiro vídeo, por favor, vai lá atrás, pega os 2 primeiros vídeos, observem tudo, se identifique, porque quem nasce grande é filho de gigante, né? Então, vamos respeitar os processos, analisar, porque, cara, por que existem pessoas cada vez mais vazias? Por que existem artistas, empresários que têm mundos e fundos, desculpem, mundos e fundos, pessoas que chegaram no ápice das riquezas materiais, famílias lindas, e ao cabo de um tempo você ouve a notícia, fulano e tal tirou a própria vida. Não se sentem realizadas, né? Porque elas não encontraram respostas. E algumas dessas respostas nós adquirimos.
né? E nós queremos compartilhar essas respostas. Vocês são perfeitos? Os donos inventaram a roda? Não. Outros e outras estão aí fazendo proezas com essas ferramentas. Pessoas estão tirando. Quantas pessoas estão sendo livres de calabouços almáticos? Quantas pessoas estão sendo livres da corda, da bala, de pular, de arranha-céus? No meu livro, O Filho do Catador de Latinha, que está sendo finalizado também, eu escrevo sobre isso. Quantas pessoas vão ser livres? E a coisa mais linda e respeitosa, você imaginar educador, como responsável por uma família, você poder passar esse legado, um legado limpo, um legado doce, um legado digno, honesto, que talvez por circunstância, por força da circunstância, você não pôde ter, mas agora você aprende essas verdades e repassa para os seus filhinhos. Imagine os filhos dos seus filhos com essas ferramentas. E eu estou falando, gente, de algo trivial, algo que todos nós deveríamos ter acesso. A dignidade, a proteção, o cuidado, o direcionamento, a instrução. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, você se interessou por esse conteúdo? Há muitos outros tópicos, muitos temas aí. Vamos falar sobre depressão, sobre autoconhecimento, sobre abordagem sistêmica. Vamos falar doenças psicossomáticas, pessoas que sentem dores, mas não sabem por que sente, toma remédio e vai ao médico e nunca... A gente vai falar de muitos assuntos, mas nesses 3 vídeos nós tratamos da eu me identifico, eu me comporto assim, por quê e como me livrar daquilo que eu não quero e passar a ter novos comportamentos dentro de uma normalidade, tá bom? Por favor, abra o coração, abra a mente, não estagne aí, não pare, não seja duro com você, ou pelo menos se a sua motivação for trazer benefício àqueles que você tanto ama, essa já é uma boa motivação. Comece por aí, né? E aí deixa aí um contato onde as pessoas possam entrar. Podia criar um grupo de Telegram ou de WhatsApp, né, para as pessoas receber os materiais, receber as imagens, ou e-mail. Nem todo mundo. Vamos deixar todos os links possíveis para as pessoas terem acesso. Tem uns que gostam de Telegram, outros gostam de WhatsApp. Você pode nos procurar pelo direct, pelo message. Inicialmente no direct. Manda um pombo correio. Faça do jeito que vocês acharem melhor. Atualmente, o lugar onde você me encontra com mais facilidade é no direct do Instagram. Que tá Fabiane Gomes Oficial, não é isso? Isso, Fabiane Gomes Oficial. Lá no direct do Instagram você consegue falar comigo, né? Artista Bira também. E pra gente tá aí chegando ao final desse conteúdo, provavelmente podemos criar um grupo, sim, né, de WhatsApp. E esse 4º vídeo será o resumo, como se fosse um diploma, uma entrega de chaves, ferramentas, né? Vamos pensar em algo aí muito acessível, né, para a pessoa não ficar assim, ai, poxa, perto. Não. Quanto custa a sua vida? Quanto custa a sua alegria? Quanto custa você preencher esse vazio que nem dinheiro, nem relacionamentos, nada conseguiu preencher até hoje? Então, invista um pouco em você, invista um pouco, não invista muito. Tem pessoas que saem dessas terapias e eles falam assim, ó, olha, acho que alguém escreveu algo aí que você quer falar, né? Não, Tem gente que fala assim que depois que é atendido, né, faça ali pelo curso, pela dinâmica, fala assim, eu daria milhões para vocês. Quantos falaram isso? Quantos se reconciliaram? Tem um caso daquele homem com aquele filho que se atendeu. Sim, foi lindo. Tem ainda alguns minutos você contar essa história, é lindo demais. Dá. Tem muitas histórias, a gente tem que contar o máximo delas aqui, porque esse é o nosso legado, esse é o nosso histórico, essa é a nossa vida, a gente ofertou da nossa vida, do nosso tempo, e agora a gente tem autoridade para poder falar com mais clareza, mais precisão essas pessoas. Conta lá, essa história que é algo que mexeu muito comigo e foi uma história que foi você que trouxe o atendimento, você que cuidou dessas pessoas, eu achei muito bonito.
Foi um jovem, um rapaz, aí na sua tenra idade, né? Tinha aí por volta dos seus 19 anos, não me recordo exatamente, mas ele vinha com um questionamento e já vinha de outro atendimento terapêutico, e ele falou para mim que nos outros atendimentos que ele teve, ele praticamente entrava mudo e saía calado, não falava nada, não conseguia desenvolver nenhum assunto. Mas o que ele trouxe para mim foi uma grande assim, decepção, ou posso dizer um descontente, né? Descontentamento. Com a maneira como o pai dele queria conduzir. Então, assim, o pai tinha um desejo para o filho. O pai é um profissional bem sucedido, um advogado muito bem sucedido, bem conceituado, e queria imputar sobre aquele filho, né, que o filho seguisse a mesma carreira, que o filho fosse, enfim, um profissional de sucesso, mas o filho tinha uma tristeza profunda por não querer seguir aquele caminho, o caminho daquele pai. E ele, ao mesmo tempo, sentia um peso da responsabilidade, e a maneira como ele resolveu lidar com aquilo tudo foi fugindo. Então ele se afastava do pai, ele procurava companhias que desagradavam o pai, simplesmente para esfregar na cara do pai dele que ele não queria fazer o que o pai estava esperando dele. Para ele era uma imputação, né? Era uma obrigação. E ele entendia que ele só seria amado pelo pai se ele fizesse ali o que o pai esperava. E a gente teve em terapia, e a gente foi possível ali trazer, foi tão bonito, né? Trazer aquele pai também em outro momento para terapia, e a gente conduziu ali de maneira que aquele filho compreendeu, né? Ele pôde enxergar um pouco o coração daquele pai, além do que ele ainda tinha visto, e ele viu que de fato existia muito amor, que no fundo era amor. Aquele pai achava que estava manifestando amor, cuidando daquele filho, mas a única coisa que o filho queria era saber que ele era amado, independente do caminho que ele seguisse. E quando aquele pai, ele solta, né, ele deixa aquilo ali pro filho: olha, independente do que você escolha, né, eu sou seu pai, vou continuar te amando. Parece que aquilo ali virou uma chave, virou uma chave na vida daquele filho. Aquilo quebrou algo dentro dele, e depois eu tive notícias, né, que aquele filho já estava totalmente diferente, já tinha mudado muito. Que legal. Porque ele só estava buscando caminhos de destruição para a vida dele, simplesmente para poder mandar um recado para o pai, mas no fundo não era o que ele queria. Então, quando foi possível, né, aquele encontro ali entre pai e filho, né, onde o pai relatou seu amor, onde o filho conheceu o coração do pai, onde as intenções foram esclarecidas. Sim. Então a vida daquele filho mudou completamente. Foi Sim. essa história. Eu lembrei, né, de uma filha que seguiu a mesma profissão da mãe, e ela era muito infeliz porque ela nunca atingiu o nível de perfeição da mãe. E no dia, a mãe muito organizada, no dia que eu simplesmente, com a técnica, eu permiti que ela bagunçasse o escritório onde eu estava tendo essas reuniões dinâmicos, né, dinâmicas, eu percebi que ela ria igual uma criança de 7, 6 anos, uma mulher já formada com seus 40 anos. Ela começava a rir porque simplesmente estava bagunçando o ambiente. Ela se sentia muito cobrada, até pelo olhar da mãe: minha filha, limpe seu apartamento direito. Então a bagunça ali foi o caminho da cura interior dela, né? Do reset. E ela começou a formatar o HDzinho dela, a mente. E enquanto nós estávamos conversando, eu te ouvindo aqui, eu senti vontade de nós fazermos algo. Vamos pensar em uma forma de escolher algumas pessoas para a gente dar de presente, né? A gente sempre teve esse coração ofertador, né? Escrever essas pessoas. E também eu gostaria de receber e-mails ou direct contando-nos histórias. Para que, se a pessoa falar assim, não, pode falar meu nome, nós vamos falar, mas se a pessoa
simplesmente não. Cria um nome fictício e pode contar a minha história. Nós vamos trazer histórias aqui para nós. A Fabiane vai colocar a história em questão, que está rolando, conflitos, casais. E o que é que eu vou fazer? A gente vai analisar essas histórias ao vivo aqui. A gente vai criar conteúdos. Eu quero muito fazer isso. Eu acho que vai ser muito legal. E eu ver no comportamento de A e B, tipo até o pai do catador de latinha, né? Que ali eu disserto muito do que aconteceu com aquele empresário bem sucedido no futuro dele, no livro. Eu quero fazer isso aqui também. Trazer uma história, o meu marido não me entende, eu não me relaciono bem. Tipo a história que eu falei, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu não sei quem sou. Aí eu vou analisar, tipo assim, ouvindo a história do pai e filho, aqui me abriu uma luz assim para eu falar, aí faltou isso, aqui faltou ali. Não na exposição da Fabiane, mas na história ali, quando ela conversou, já me deu uma luz assim. Diálogo teria resolvido, uma boa comunicação poderia ter evitado muito sofrimento. Não é verdade? Então, vamos deixar aí, você que desejar, já pode mandar para o direct dela suas histórias. Se preferir, qual o seu e-mail? Para a pessoa enviar um e-mail com a história dela. fabianegomesoficial@gmail.com. Fabiane Gomes Oficial, @ vai estar tudo aí embaixo. Mande sua carta, mande seu depoimento. Olha, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu confesso que eu ficaria horas aqui tranquilamente, porque é algo que eu amo. E imaginar que cordas serão tiradas do teto do quarto, remédios que seriam tomados serão jogados na privada e dado de descarga, armas que seriam usadas para tirar a vida sua ou de alguém, né? Ou alguém podia cometer algum crime, serão evitados. Isso aqui não tem preço, não tem nada que pague a minha satisfação, a nossa satisfação. Então, só nos resta falar das redes sociais para nós irmos, né? Mais uma vez, Fabiane Gomes Oficial, Instagram. Eu dou uma sugestão, vai lá no TikTok, a galera tá te esperando. Artista Bira, Facebook, Instagram. E também vou pedir vocês aí, tem muitos conteúdos aí nas plataformas digitais. Você pode acessar nas plataformas digitais, Artista Bira, já tem muita música nova. E é algo que eu gosto, é meu hobby. E é isso. É isso aí, gente. Então, próximo vídeo, a gente traz aí a sequência desse conteúdo. É para quem se inscrever esse próximo vídeo, tá? A galera que mostrar interesse. Eu quero chave, tá claro isso. Eu quero me inscrever, como é que faz. A gente vai dar toda a instrução. Então, você que se identificou... É algo bem acessível, algo bem simples. Você que se identificou, você que percebeu aí alguma coisa em você que precisa de viver uma transformação, não só por você, para ter uma qualidade melhor de vida, mas também pelos outros com quem você convive, né? O que é que você vai passar aí para as pessoas com quem você convive. Então, se você se identificou aí com alguma coisa que a gente trouxe, vai aí, nos procura nos comentários, no direct, entre em contato com a gente de alguma forma. Agora, né? Traga a sua história, traga a sua necessidade, vamos conversar, vamos aí ver como é que a gente interage melhor. Não deixe passar, não deixe a poeira baixar, nesse calor mesmo, se expresse, porque você pode estar à beira de um colapso e aí a ajuda chegou. Talvez não como você imaginava, né, em um cavalo alado, em um príncipe encantado, não em outro terapeuta aí muito conhecido e famoso, mas aprove a Deus, o qual nós cremos e atribuímos a nossa gratidão, que nos capacitou, nos possibilitou acessarmos tais conteúdos. Aprove a Deus permitir que você acessasse os nossos conteúdos. Então não é à toa que você está aqui. É verdade. Vamos usar essa máxima. Não é à toa que você assistiu esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, que Deus guarde seu coraçãozinho e te preserve. Queremos, ver você em um outro nível, em outro estágio. Beijo no coração.
Gente, beijos. Eu vou estar daqui a pouquinho no Instagram, viu? Isso. Fazendo uma live também. No meu Instagram, daqui a pouquinho. Então, Vai lá, galera, agora. corre lá, participem. Beijos pra vocês. Vai ser a partir de que horas? 18h56. 18h56, Fabiane Gomes no Instagram dela, oficial lá. Beijo! Tchau, tchau.